Glória a Deus, glória a Deus. Amados, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, trazendo este vídeo, este estudo bíblico aqui neste livro de João. E eu quero tão somente trazer umas referências bíblicas aqui em breves palavras. E o título dessa mensagem é O Túmulo Vazio, os lençóis, os dois discípulos e as aparições de Jesus. O primeiro dia da semana, o túmulo vazio. João capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. Maria Madalena, ela vai ao sepulcro. João destaca aqui, amados, que ainda estava escuro. Às vezes nós estamos na escuridão emocional, mas Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. E os lençóis e os lenços, símbolos profundos aqui nós temos destes utensílios aqui do sepultamento de Jesus. João, amados, é o único evangelho que detalha isto com propriedade, né? Primeiro, os lençóis de linho estavam ali. Não estavam jogados desordenadamente, não. A palavra indica que estavam assentados como se o corpo tivesse saído de dentro deles. Você já viu um corpo deitado ali? Aquelas roupas colocadas tão bem perfeitas como se tivesse um manequim, algo aí deitado ali. Estava a roupa de Jesus, do jeito que foi colocado, estavam lá, né? O corpo. Então, como se alguém tivesse saído de dentro daqueles lençóis. E foi isso que aconteceu com o mestre. Ele saiu, né? Passando, sabe quando passa uma sombra em algo assim transparente e passou aquela parede ou aquela coisa continua lá no mesmo lugar? É como se Jesus saísse de dentro daquelas vestes, sem precisar rasgar, sem precisar de esforço humano, né, para sair daquelas roupas. E elas ficaram lá esticadinhas, como ele foi colocado ali naquele túmulo. Qual o significado espiritual que nós trazemos aqui? Não houve roubo no corpo, como muitos pensam, que o corpo de Jesus foi roubado ali do túmulo. Não houve pressa, foi uma saída sobrenatural. Jesus não precisou, queridos, que removessem os panos. Ele atravessou a morte. E o lenço, né? Sudário, separado e dobrado. O pano que estava sobre a cabeça estava enrolado no lugar à parte. E muitos estudiosos veem aqui um símbolo cultural judaico. Quando um senhor, por exemplo, se levantava da mesa, se jogasse o guardanapo, significava que terminou. Se dobrasse o guardanapo, significava eu volto. Se ele dobrasse aquele guardanapo, colocasse ali na mesa, simbolizava que ele ia voltar. Mas se ele jogasse aquele guardanapo, falou que terminou. Terminou sua refeição, terminou o que estava fazendo, né? E aqui Jesus dobrou, significando que ele vai voltar. A mensagem implícita: Jesus não terminou a obra, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Ele voltará, louvado seja o nome do Senhor, para restaurar, para levar consigo a sua igreja. E os dois discípulos, Pedro e João, como diz lá em João 20, versículo 3 ao 9, eles correm. João, o discípulo amado, chegou primeiro. Pedro entrou primeiro. João viu e creu, como diz o versículo 8. Por que João creu? Não foi só o túmulo vazio, foi a organização dos lençóis. Aquilo não combinava com roubo. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que ainda não entendiam as escrituras sobre a ressurreição, né? Então aqui como mostra, né, o que João creu. Por que João creu? Não foi só o túmulo vazio, foi a organização dos lençóis. Aquilo não combinava com roubo, né? O texto diz que
ainda não entendiam as escrituras sobre a ressurreição. Ou seja, João creu antes mesmo de entender tudo. Veja só, às vezes nós cremos antes de compreender, né? Aí aqui nós vemos também um episódio lá de Maria chorando, né? Teve um encontro com o ressuscitado, né? Lá em João capítulo 20, versículo 11 ao 18. Maria ficou ali, enquanto os discípulos eles voltaram para suas casas, ela permaneceu. Aí ela viu. Se ela tivesse saído dali antes da presença, talvez, né, tivesse tido esse encontro maravilhoso que ela teve. Então, ela viu 2 anjos, mas ainda chorava. Ela só reconheceu Jesus quando ele chamou seu nome, Maria. Então, aí entrou a revelação poderosa. Jesus é reconhecido pela voz. Irmãos, podemos até estar diante do milagre e não perceber, mas quando ele chama pelo nome, tudo muda. Quando ele falou, não me detenhas, Jesus disse, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Sentido aí, provavelmente ali, não era momento de segurá-lo fisicamente. A relação agora seria espiritual. Uma nova fase começou. Agora Jesus aparece aos 2 discípulos, né, lá em João capítulo 20, versículo 19 ao 23. Eles estavam com medo, portas trancadas. Quando Jesus aparece ali aos discípulos, estavam com medo, né? Lógico, a perseguição já tinha matado o mestre e agora poderia vir agora represálias para eles também. As portas trancadas ali. Jesus entrou mesmo com as portas fechadas. Ele disse, paz seja convosco. Por que ele falou paz seja convosco? Porque eles estavam com medo. Mostrou as mãos e os lados, soprou sobre eles. Aí vem agora a questão do sopro. A palavra lembra lá em Gênesis capítulo 2, assim como Deus soprou vida em Adão, Jesus sopra autoridade sobre os discípulos, né? Autoridade espiritual. Aí tem aqui, a nova criação começou ali, através dessa autoridade espiritual. Tomé, o discípulo da dúvida, não estava presente, como diz lá em João 20, versículo 24 ao 29, né? Tomé não estava na primeira reunião, ele disse, se eu não vir, não crerei. Aí quando foi depois de 8 dias, Jesus volta, né, só por causa dele. Jesus volta, irmão. Jesus volta por causa de um incrédulo, de alguém que não está acreditando. Jesus não despreza quem tem dúvidas sinceras. Quando Tomé vê, ele declara, Senhor meu e Deus meu. Essa, irmão, foi a declaração mais forte da divindade em todo o Evangelho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui o propósito do Evangelho, João. Amados, como nós estávamos aqui falando sobre o livro de João, né? E eu parei aqui no propósito do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e o versículo 31. Podemos ver, amado, que João encerra dizendo, estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida. Veja só, por que foram escritas essas coisas? Para que tenhais vida, ouça isto o nome de Jesus. Para que creiais que Jesus é o Cristo. Você está crendo hoje que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus? Você está crendo? Você tem vida em Jesus? Então, querido, o objetivo aqui, amado, é gerar fé, produzir vida. Esta palavra aqui que João encerra, dizendo aqui que se nós crer, nós tenhamos vida. Este é o objetivo desse capítulo de João, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Gerar fé e produzir vida. Eu tenho aqui, quero resumidamente aqui, falar sobre os detalhes profundos aqui de João 20, né? Os elementos, né? Que nós podemos ver aqui, perceber aqui nesta leitura aqui de João, né? Os elementos, né? Significados espirituais de cada elemento aqui que nós vamos estar trazendo. Escuridão, por exemplo, né? É um dos que aparecem aqui nesse capítulo. Escuridão significa confusão, né? Confusão antes da revelação. E pedra removida.
da pedra removida, aqui significa que Deus já agiu antes de você chegar. O que é que está te preocupando? O que é que está te deixando de cabeça quente, cabeça fervendo? Não se preocupe, a pedra já foi removida. Deus já agiu aí na sua vida antes de você chegar. Ouça isso no nome de Jesus. Quando nós lemos aqui sobre os lençóis organizados, o que é que nós temos aqui? Ressurreição sobrenatural. Então, os lençóis estavam todos organizados. Então, a ressurreição prova aqui que foi uma ressurreição sobrenatural. Não teve intervenção humana, não teve roubo de corpo como muitos, né, soldados inventaram essa mentira. Eles viram Jesus ressuscitando e caíram. A Bíblia diz que eles caíram, desmaiaram. Aí quando eles chegam lá, com medo das autoridades, falaram que os discípulos foram lá e tiraram o corpo de Jesus. Quando nós lemos aqui sobre o lenço dobrado, que estava à parte, que significa isso aqui? Ele voltará. Quando um senhor, ele se levantava da mesa, se ele jogasse aquele lenço, significava que ele não voltava mais, mas se ele deixasse dobrado ali sobre a mesa, então os escravos, os servos sabiam que ele iria voltar. Então foi isso que Jesus deixou o lenço dobrado ali, significando que ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê na volta de Jesus? Se você crê, deixa um amém aí. João creu, né? Veja só, fé antes da compreensão. Ele poderia não estar compreendendo o que estava acontecendo, mas ele creu. Quando ele viu os lençóis lá, tudo do jeito que foi colocado o corpo de Jesus lá, viu? Ele viu aqueles lençóis lá, só o lenço que estava à parte, então ele creu, irmãos. Antes de compreender, ele estava crendo. E Maria permanece no local. Quando Maria permanece, querido, aqui fala sobre a permanência. Quem busca mais, recebe revelação. Ouça isso no nome de Jesus. Se você não sai da presença de Deus, se você continua permanecendo na presença de Deus, então você receberá revelação. Significa que você está buscando, assim como Maria fez, e você terá, ouça isso no nome de Jesus, a revelação divina. E quando fala lá, aqui ainda nesse capítulo, que Jesus aparece aos seus discípulos, mesmo eles estando com a porta fechadas. Isto aqui, amados, vai nos mostrar que não foi impossível para ele ressuscitar, pois ele saiu das suas vestes, deixando ela da maneira em que colocaram o corpo lá. Ficou só as vestes e ele saiu. Então aqui também ele prova, entrando na casa onde eles estavam reunidos. Então aqui mostra que quando ele entra pelas portas fechadas, naquela casa com as portas fechadas, aqui significa que nada impede Jesus. Não tem barreira, não tem nada que impeça Jesus se aproximar. Ouça isso no nome de Jesus. E quando ele sopra ali, né, os seus discípulos, que ele manda receberem lá, né, o Espírito, aqui significa uma nova criação. Ouça isso no nome de Jesus. Tomé não estava presente naquela reunião quando ele entra, mas Jesus alcança até os que duvidam, irmão. Tomé duvidou. Tomé falou assim: não acredito, só se eu ver, né, as marcas dos cravos, se eu tocar, né, no seu lado. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, Jesus alcança até os que duvidam. Ouça isso no nome de Jesus. E Jesus fez questão de aparecer em outra reunião, estando já Tomé presente com eles, e ali o Senhor Jesus Cristo falou com Tomé. E quando ele fala assim, paz seja convosco, eu não sei o que você está passando nesse momento, se você está, né, temeroso, se você está com medo, se você está com uma tribulação horrenda, escute isso que eu vou te falar. Quando ele fala paz seja convosco, aqui nos mostra a ressurreição traz reconciliação. Estava todo com medo. Pedro, outros discípulos, todos tinham se escandalizado em Jesus, né? O próprio Jesus Cristo falou, irmãos, o próprio Jesus falou que naquela noite todos iriam se escandalizar nele. Todos se escandalizaram. Pedro negou, foi mais a fundo, porque confiou em si mesmo. Jesus mostrou para ele, deu uma lição para ele. Pedro negou, mas todos se escandalizaram. Mas aqui Jesus vem trazer a paz, vem trazer a reconciliação com todos, vem mostrar que mesmo eles se escandalizando, mesmo eles falhando, Jesus não os deixou só. Mesmo com as suas
fraqueza, com a sua pequena força, o Senhor está aí falando: paz seja convosco, tranquiliza-se, não fica ansioso, não faça isso que você vai ficar doente. Jesus está sempre falando: paz seja convosco, reconcilie-se comigo, reconcilie-se, entenda o meu sacrifício que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos trazer uma aplicação aqui para essa mensagem aqui que você está nos ouvindo, nos escutando aqui. Olha, primeiro, Jesus vence a morte sem desorganização, né? Ele ressuscitou, foi organizado ali em deixar as vestes perfeitamente no local onde ele foi colocado, o lenço dobrado, ouça isso no nome de Jesus, simbolizando que ele vai voltar. Segundo, o túmulo vazio é a prova do cristianismo, ouça isso no nome de Jesus. Por isso que nós servimos a Jesus, porque se você for em qualquer túmulo, lá onde Jesus foi sepultado, você vai ver que os restos mortais de alguém, de uns e de outros estão lá, mas o de Jesus não está, você não vai achar. Então, esta é a prova do cristianismo. E terceiro, ele chama pelo nome. Ele chamou Maria, ele chamou Tomé, ele chama pelo nome, ouça isso no nome de Jesus, é outra prova. E em quarto lugar, ele entra onde as portas estão fechadas. Eu não sei com o que você tem se preocupado, eu não sei em que você está pondo a sua confiança, se as portas estão fechadas, se você sai, né, não tem assim sucesso no que você tem feito, mas eu quero falar uma coisa para você: ele entra onde as portas estão fechadas. Eu vejo muitos irmãos falar que ele abre portas onde não tem parede. Irmão, para Deus nada é impossível. Para o Senhor Jesus, que venceu a morte, saiu das suas roupas lá, deixando ela perfeitamente como ela estava lá, sem elas, sem desorganização nenhuma, esse Jesus que passou pelas paredes, com as portas fechadas, se apresentou entre os discípulos, ele pode vencer qualquer barreira na sua vida. E em quinto lugar, querido, ele não rejeita os discípulos ferido pela dúvida. Ele alcançou Tomé, não é verdade? Estava ferido pela dúvida, mas ele foi lá e alcançou. E em sexto lugar, como falando do lenço, que eu volto a repetir, isso aqui é tremendo, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmãos, são provas de que o Senhor Jesus Cristo, ele está aí com você, está aqui conosco, aleluia, nos ajudando a passar por qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de dificuldade que você tem se preocupado. O Senhor, ele fala: paz seja convosco, ouça isso no nome de Jesus. Se o Senhor Jesus venceu o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu para nos dar vitória, para nos dar força e nos garantir um lugar ao lado do Pai Celestial. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos vocês que estão nos seguindo aqui por esse canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Compartilhe esse trabalho com seus amigos, com seus parentes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, de dúvida, de pensar: será que Jesus existe? Será que Jesus ressuscitou? Passe esse vídeo para eles, que eu tenho certeza que Deus irá abrir o coração, a mente de cada um que vai ouvir este trabalho, que vai assistir este vídeo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que estão nos seguindo. Aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva, deixa aí seu joinha, seu comentário. Isso aqui é muito importante para o crescimento do nosso canal. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados.